Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos analisar que celeuma ou o que está acontecendo com a PGM Sinop, que reviravolta é essa com o concurso da PGM Sinop. Eu já analisei o edital da PGM Sinop, especificamente para o cargo de procurador jurídico. O link do vídeo de análise eu vou colocar na descrição desse vídeo para que você possa, se quiser, acompanhar tudo o que eu avaliei sobre o edital da PGM Sinop. Mas esse concurso tem sofrido atualmente uma recomendação do Ministério Público. Nós vamos entender exatamente o que está acontecendo e o título do vídeo é justamente esse. PGM Sinop suspenso. A gente vai ter efetivamente que enfrentar aqui tanto as informações do Ministério Público quanto aquilo que já veio da banca organizadora em termos de resposta à solicitação de alguns alunos acerca do que vai acontecer com o concurso. Bom, eu já analisei o edital do concurso para procurador jurídico, link na descrição desse vídeo para que você possa avaliar lá a análise. O que tem acontecido é o seguinte, o Ministério Público do Estado pediu a suspensão do concurso, mas a suspensão do concurso somente para procurador jurídico. Já avaliei com os senhores e senhoras que o edital da PGM Sinop tem o cargo de procurador no edital, mas tem um conjunto de outros cargos, ou seja, é aquele típico concurso de prefeitura para inúmeros cargos em um único edital. O que o Ministério Público quer é a suspensão tão somente do concurso para o cargo de procurador jurídico, por dois motivos. Esses são os motivos. O Ministério Público diz que o concurso não pode acontecer porque ele não tem fase subjetiva, não tem segunda fase, não tem prova subjetiva. E o Ministério Público diz o seguinte, no que diz respeito ao cargo de procurador jurídico, a complexidade do cargo exige uma fase subjetiva. E, na verdade, você não tem um fundamento legal para isso. Percebam, não existe uma lei geral sobre concursos no Brasil. Deveria existir, na minha opinião, e ela poderia resolver todos esses problemas uniformizando. Bastava com que essa lei geral sobre concursos dissesse assim: para os concursos da advocacia pública, exige-se em todos os níveis, e aí nesse caso PGM, PGE, Advocacia Geral da União, Advocacia Legislativa ou qualquer tipo de advocacia pública, exige-se fase objetiva, subjetiva, prova oral e de títulos. Poderia muito bem uma lei geral sobre concursos tratar disso. A gente viu na análise da PGM Sinop que procurador jurídico não tem segunda fase. É prova objetiva e títulos tão somente. E aqui, nesse caso, o Ministério Público está dizendo o seguinte, a complexidade do cargo exige a feitura de uma prova subjetiva no concurso para PGM Sinop. Eu até tenho percebido que muitas PGMs, já de muito tempo, não trazem no seu concurso fase subjetiva. E agora, nesse caso, ou seja, na realidade atual, isso tem acontecido com mais frequência. Penso que por conta dos efeitos da pandemia. Porque se você tem prova objetiva e prova subjetiva, você vai ter que aglomerar pelo menos aí 2 vezes. Então algumas procuradorias têm até deixado de exigir prova subjetiva nos seus concursos para não ter uma segunda aglomeração em razão efetivamente de tudo aquilo que a gente vive de efeito do combate à Covid-19. Então preste muita atenção porque o Ministério Público está dizendo, em outras palavras aqui, o Ministério Público Estadual não pode ter concurso para procurador de Sinop sem segunda fase. É a recomendação que o Ministério Público está dando para a prefeitura, para a organizadora, para a banca do concurso. A complexidade do cargo exige segunda fase. Eu particularmente concordo com isso. Acho extremamente estranho uma procuradoria, a advocacia pública, seja de que nível for, não exigir na sua prova a parte subjetiva, que é justamente aquela que vai demonstrar ou permitir com que o candidato demonstre no concurso que tem aptidão para o exercício das atribuições do cargo. Afinal de contas, ele vai enfrentar lá uma representação simulada. Vai fazer uma peça, vai fazer um parecer, vai fazer uma apelação, um recurso especial, uma contestação, seja o que for. Então o Ministério Público disse, não tem prova subjetiva e não tem participação da OAB, o que viola a Constituição Federal. Bom, nessa parte da participação da OAB, eu entendo o Ministério Público em partes. O Ministério Público diz que viola a Constituição Federal a feitura do concurso para a Advocacia Pública Municipal sem a participação da Ordem dos Advogados do Brasil. Não é bem assim.
O Ministério Público está pautado no artigo 132 da Constituição Federal, mas é bom lembrar que o artigo 132 da Constituição Federal não contempla as procuradorias municipais. As PGMs não estão insertas no artigo 132 da Constituição Federal. O artigo 132 exige para procuradorias de Estado e do DF a realização de concurso de provas e títulos com a participação obrigatória, aí sim, da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases. Aí tudo bem. O Ministério Público está dizendo, em outras palavras, que o artigo 132 se aplica às PGMs. A gente sabe que isso não é verdade. O artigo 132 se aplica tão somente às procuradorias de Estado e do Distrito Federal. Enquanto modelo, eu penso que o artigo 132 deveria se aplicar também às PGMs, mas não é o que a Constituição Federal diz. Então o Ministério Público exige aí, ou recomenda, melhor dizendo, a feitura de prova subjetiva e diz que o concurso não tem participação da OAB, o que viola a Constituição da República Federativa do Brasil. Eu tenho minhas reservas quanto à interpretação do artigo 132. Eu penso que muito bem poderia o legislador constituinte originário ter colocado, ou até derivado, uma vez que esse dispositivo foi modificado com a emenda de 98, na verdade poderia ter colocado aqui as PGMs, mas não colocou. Então eu não posso dizer categoricamente que as PGMs estão insertas no artigo 132, embora eu gostasse muito que estivesse. Bom, o que pode fazer a PGM? Nesse caso, ela pode manter o concurso da forma como se encontra, diante da discricionariedade administrativa e, eventualmente, ficar esperando o ajuizamento de uma ação civil pública por parte do Ministério Público para discutir isso em juízo. Essa estratégia não me parece ser a melhor, justamente porque o que pede o Ministério Público eu entendo que é razoável, tanto a participação da OAB quanto a feitura da segunda fase, embora, já tenha dito, a participação da OAB não é obrigatória pelo 132, então, em tese, não haveria violação à Constituição. O município poderia trabalhar com essa argumentação, mas eu penso que bater o pé, não atender a recomendação do Ministério Público necessariamente vai fazer com que o Ministério Público ajuize a ação civil pública, o que vai fazer com que o concurso seja suspenso muito provavelmente pela via judicial, e aí só Deus sabe quando isso será resolvido. Ou a Prefeitura pode acatar a recomendação do Ministério Público, suspender o concurso ou não suspender, ingressar ou promover o ingresso da OAB e adicionar a prova subjetiva para o certame, fazendo as modificações devidas no edital, o que seria, na minha opinião, a resposta da Prefeitura e da banca mais inteligente àquilo que está recomendando o Ministério Público. Já existem respostas da banca a alunos que me enviaram e a banca informa nessas respostas que o concurso não será suspenso e que as recomendações do MP serão atendidas, e nesse caso penso que essa é a melhor solução. Bom, as provas estão marcadas para 22 de novembro. Nós estamos, no momento em que eu gravo esse vídeo, no dia 15 de outubro. Portanto, nós temos praticamente aí uma semana ou 5 semanas, no máximo, para a feitura dessa prova. Em 5 semanas, a Prefeitura, a banca, terão que retificar o edital para incluir a Ordem dos Advogados do Brasil no concurso de procurador jurídico e também para a feitura da prova subjetiva. Professor, vai haver mudança de prova? A prova subjetiva vai ser no mesmo final de semana, 22 de novembro, da prova objetiva? Ou a prova subjetiva será em uma outra data? A gente vai ter que esperar, nesse caso, o que vai acontecer. Muito provavelmente, a banca aqui e a Prefeitura colocarão uma segunda fase em um momento posterior à feitura da prova objetiva. Penso que a prova subjetiva, nesse caso, não será realizada junto com a prova objetiva, basta com que a Prefeitura retifique o edital para colocar a prova subjetiva para um momento posterior, apenas para o cargo de procurador jurídico, que é o objeto da recomendação do Ministério Público. Pela banca, não haverá mudança de data da prova objetiva, não haverá suspensão do concurso, portanto fique muito ligado. Eu vou lançar curso de segunda fase para PGM Sinop. Obrigatoriamente vou lançar o curso de segunda fase para PGM Sinop, então logo a gente tem aí a alteração do edital para dizer como vai acontecer essa segunda fase. Se você quiser ficar ligado no lançamento desse curso de segunda fase da PGM Sinop, recomendo que você assine a lista VIP. Tem um link aqui na descrição desse vídeo para acesso à lista VIP do professor Birajara. Você vai lá, se inscreve na lista VIP no site da EBEG, no site da Escola Brasileira de Ensino Jurídico na internet, e aí você vai acompanhar o lançamento também da PGM Sinop segunda fase, que eu lanço em breve.
ok? Espero ter esclarecido a celeuma sobre a PGM Sinop. O que nós temos nesse momento é isso aqui. Temos que esperar a resposta da Prefeitura e da banca para ver o que vai acontecer. Por esse vídeo eu fico por aqui. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.